das empresas. As empresas, pelo nome já da Deloitte, elas vão procurar vocês. Vocês aqui no país estão sendo impactados pelo crescimento das consultorias menores, assim? E, professor, você acha que essas transformações de tecnologia, comunicação, informação, indústria 4.0, as novas reformas que a gente tem visto no nosso governo, com reforma trabalhista, está impulsionando mais todo o mercado de trabalho para consultoria? Assim? O que a gente vai ter no futuro, você imagina, dentro do mercado de consultoria? Então, antes de vocês responderem, segura um minutinho, eu vou passar para a plateia, pedir 3 perguntas e depois a gente passa para... Se apresenta, por favor. Bom dia, sou o professor Verlan, do curso de pós-graduação em Economia. Queria fazer 3 perguntinhas, depois 4, né? Para o DIB, você comentou um pouco que as consultorias elas fazem um corte para a universidade, né? De seleção e tal. Então, assim, dizer para a gente, mais ou menos, o que elas buscam, ou seja, como que elas fazem esse ranking, né? De universidades, por notas de rankings, de MEC, ou pelo currículo, como que isso é feito? Até para dizer, assim, se o programa ele vai numa direção, o que ele tem que melhorar na direção, né, que ele está trabalhando, em termos de disciplina, em termos de orientação, em termos de formação de aluno, né? Para vocês dois aí, Tadeu e Raquel, né, perguntar um pouco, se podem comentar como que é a seleção, né, o que se busca na seleção, o perfil, como são as etapas, né, já que temos aqui vários alunos, como são as etapas, são 2, 3, 4, podem me diversificar, o que se busca, se valoriza o mestrado, não valoriza, o ranking de salários, como começa, mais ou menos, como que termina, essas informações mais práticas, né, que o aluno tem interesse em saber, para a gente poder tentar aí. Obrigado. Até o final do bloco, só vai dar aquelas coisas, um minutinho. Peço desculpas pelo preparei. Mais alguém? Perguntas? Saulo Barbarado, do Programa de Coordenação de Gestão Estratégica. E a pergunta é principalmente para o professor Gibi. É uma preocupação que eu tenho, já se citou aí a McKinsey. E McKinsey tem um repositório de artigos muito bons, sabe disso, né? A pergunta minha é exatamente como vencer. Porque a gente olha o artigo super didáticos, super estruturados, só gente boa está escrevendo aí, só indivíduos com experiências, né? Vice-presidente, presidente de empresa, etc. E na hora de citar, a gente fica sempre naquela dúvida. Vale a pena? Não só artigo científico. Como é que vocês venceram essa barreira? Essa é uma pergunta. A segunda pergunta é qual está sendo a taxa de rentabilidade dos profissionais da área de consultoria na busca do programa de vocês? A relação entre as demais profissões que têm acesso ao mestrado, como é que se dá isso? Muito obrigado. A última pergunta para esse bloco? Não? Então, quando vocês vão pensando aqui, eles respondem e depois a gente fala. Então, deixa eu começar. Obrigado pelas perguntas, ótimo. A primeira pergunta do professor Bianca, de tendências, como é que isso afeta a consultoria. O meu mundo, eu acho que realmente existem 2 mundos diferentes, o Tadeu botou muito bem, quer dizer, existe a consultoria das Big Four, a consultoria mais equipes maiores, né, fazendo, está muito mais naquela parte de fornecer informações ao cliente, como fazer. Existem as consultorias estratégicas, tem as 3 principais, já super citadas aqui, McKinsey, Bain, BCG, mas tem várias outras também, menores, né, de boutique e tal. Eu sou mais desse mundo, né, porque a Busan é mais desse mundo. Então, eu vou deixar o outro mundo, e não tem um mundo melhor do que o outro, não são mundos diferentes, né? Cada um com seus prós e seus contras. Então, quando tem assim, grandes tendências, costuma ser bom para a consultoria, porque o cliente muitas vezes espera alguém que te diga o que vai acontecer, e depois que eu virar na esquema, como é que vai ser. Então, sempre tem uma coisa nova, Big Data, isso é muito bom para a consultoria. Um chavão que a gente usava muito em consultoria, que geralmente você vende
mais consultoria quando está tudo muito bem, que as empresas têm dinheiro e estão buscando maneiras de crescer, desenvolver, ou quando está tudo muito mal, que as empresas precisam da consultoria para fazer uma reorganização, alguma coisa mais dramática. Quando está morno é que é ruim para a consultoria em estratégia, né? O governo, ele já entra em outra questão, porque quando existe uma incerteza muito grande, também costuma ser ruim para o mercado de consultoria. Da infraestrutura. Então, esse tipo de ação que dá uma estabilidade para o mercado é muito positivo para a consultoria. Isso gera uma vontade de investir nas empresas. Quando o 01, 02, 03 abre a boca falando bobagem... Assim, na minha turma de 24 alunos, a maioria era o FRJ, o ERJ, PUC, e eu era da Rural, e um menino era da Estácio. Éramos os únicos, assim, tipo assim, a gente falava que a gente ia virar a cota, porque não tinha muito, eles realmente tinham esse preconceito. E aí, com o tempo, eles foram vendo que isso era muito equivocado, porque, coincidentemente ou não, essas pessoas que vinham de Estácio, Rural, eram as que ficavam no final, eram as que se dedicavam mais, pelo menos para a consultoria tributária. Porque, como eu falei, o conhecimento acadêmico é legal, mas para a gente monta a pessoa do zero, a gente dá o conhecimento que ela precisa para trabalhar ali. Né? Você não precisa saber de muita coisa. Você tem que ter noção básica de mundo corporativo, de contabilidade, né? Mas você não precisa saber de tributos em si. Você aprende ali, entendeu? Então, assim, hoje em dia, eu soube, inclusive, recentemente, que os nossos recrutamentos eles estão fazendo meio que as escolhas. Eles não botam nome, sexo e nem a universidade mais. Quando o RH recebe os currículos, eles tiram isso para evitar viés inconsciente, né, que todo mundo tem. Então, para evitar isso, eles deixam realmente o currículo do candidato. E você só vai saber quem é o candidato no momento que você vai fazer a entrevista. Né? A gente já passou por essa triagem, justamente para evitar isso. Então, assim, enquanto na consultoria estratégica ainda existe muito isso, e, talvez faça sentido pelo business e pelo trabalho, você precisa de gente academicamente mais robusta, para a consultoria tributária especificamente não tem isso, tá? E aí, respondendo a pergunta dele, como é que é o processo seletivo? Né? A gente abre todo ano o programa de novos talentos, onde a gente recebe as inscrições pela internet, as pessoas botam os currículos lá, é feita essa triagem pelo RH, né, de acordo com o perfil pré-determinado de formação, enfim. E a gente recebe esses currículos e seleciona, a gente, quando digo a gente do business, porque a gente sabe a nossa necessidade, a gente sabe efetivamente do perfil que a gente precisa de candidato. E aí a pessoa, uma vez selecionada, ela participa de dinâmicas de grupo, né, faz provas de, assim, nada específico de tributos, não existe isso. São provas de conhecimentos gerais, são provas de lógica, inglês, que é um negócio que é extremamente importante, como a gente falou, hoje a gente sobrevive muito de multinacional. Né? Então, o inglês, no mínimo, tem que ser algo que o candidato tem. Não precisa ser super avançado, porque você pode ir avançando conforme, né, você vai crescendo na carreira, que é mais demandado. Mas faz algumas provas, participa de dinâmicas de grupo e a gente vai eliminando, né, conforme o processo vai caminhando, e no final você faz uma entrevista com o gerente da área, né, e por vezes com o sócio também. O sócio também entrevista para poder, enfim, dar o pessoal. Normalmente, quando você passa por entrevista com o gerente, dificilmente você não passa com o sócio, mas é mais ou menos isso. E aí, todo ano, a gente tem um programa não só para consultoria tributária, isso para consultoria estratégica, risk advisory, a parte de IT também. Todo ano a gente abre o programa. E também para profissionais experientes. Né? Se você entrar no site da Deloitte, existe uma área lá de talent que você consegue ver quais são as vagas que a gente tem para que os profissionais que já tiveram no mercado, enfim, tenham alguma experiência, de a gente também recruta para se passar por esses novos talentos, né? Para você começar do zero. Pode aproveitar só claro. Antropólogo, né? Tem uma coisa que eu acho que vale muito a pena falar. O nosso processo seletivo, o que você precisa de fazer? Você só não precisa de ser muito doido, porque gente doida
entra, tipo assim, os mais variados e diversos tipos. Às vezes você vai falar assim, gente, a mulher do RH estava demissionária esse ano, porque ela só recrutou gente doida de pedra. Mas só precisa de ser muito doido. Tipo assim, sei lá, chegar lá com uma gravata na cabeça e falar, eu odeio trabalhar. Óbvio que você não vai passar, mas pode ser até um pouco doidinho que a gente passa. E dica de dissertação, que eu acho que talvez que é um tema interessante, que vocês podem analisar, que é de fato a diferença entre a consultoria estratégica e a nossa, que é da Big Four. De fato, quem vai ingressar numa McKinsey, numa Bain da vida, já entra tendo acesso, por exemplo, aos altos escalões de uma empresa. E aí você pergunta, a gente vai deixar uma pessoa doida que acabou de entrar ter contato com esses altos escalões? Não. Então, como que, por exemplo, a gente se protege internamente com essas questões? Você tem uma verticalização muito grande no plano de carreira. Então, por exemplo, o nosso trainee, ele vai ali para o depósito ver nota fiscal. Não vai ter acesso ao alto escalão, você vai ter acesso ao alto escalão de uma empresa quando você é gerente, quando você é diretor, às vezes até só quando você é sócio. Então, são estratégias que as firmas adotam para também você proteger a reputação. Exatamente. Proteger a marca, para você manter a sua reputação. O que eu acho bacana da Big Four, por exemplo, é a possibilidade de você permitir um acesso democratizado. Então, de fato, a mulher que era secretária, o cara que era boy, ele tem a possibilidade de fazer o plano de carreira, se tiver sensibilidade, percepção, se atentar a esses soft skills que ele necessita para conseguir chegar no topo da carreira e aí ter acesso a esses altos escalões. E aí, por exemplo, de fato é o reverso, né? É a vida franciscana de você também democratizar esse acesso e permitir esse crescimento. Acho que hoje em dia um salário de um trainee que entra em torno, sei lá, de R$ 2.500, valores atuais. Se você for voltar, deflacionar isso, seria comparar, sei lá, acho que os 6 mil da BUS com o salário mínimo na época que devia ser, sei lá, de R$300, R$400. Então, de fato, cada uma tem um pró e contra. São processos diferentes, com propósitos diferentes. E é engraçado como que organizacionalmente, como uma empresa, se estrutura a sua gestão para fazer isso. Essas coisas, elas make sense, fazem um sentido. Acho que é só isso para complementar a parte de seleção. Temos ainda perguntas? Vamos fazer então a última rodada. Então, deixem a timidez de lado e aproveitem aqui. Passar o microfone. Bom dia, eu sou o professor Fábio, também do IPGE. Inicialmente, parabenizo pelas apresentações de vocês, foi muito bacana, instrutivo para a gente, né? E essa experiência é interessante para a gente, que a gente está muito no mundo acadêmico, né? Então, essa troca é muito boa para a gente. E aí, nesse sentido, são 3 perguntas que eu gostaria de fazer. A primeira, acho que para vocês 3, com relação à prática da inteligência competitiva. Vocês monitoram a ação dos concorrentes de vocês? Como é que isso tem sido feito? Essa é uma questão que eu gostaria de saber. E a segunda é, hoje a gente tem visto, digamos assim, um direcionamento digamos assim, da palavra competição indo para cooperação. Até muito por causa da gestão da inovação, falando sobre Open Innovation. E aí eu queria saber, hoje existem exemplos que mostram a cooperação entre empresas de consultoria, né? Para pensar em soluções melhores para os clientes. Né? E a terceira, aí eu acho que mais voltado para o DIB, né? pela sua área de atuação, né? Como é que tem sido, como é que é esse olhar da consultoria para o mundo acadêmico? Eu lembro assim que a gente tem alguns prêmios das empresas de consultoria para alguns professores, né? Isso acontece muito nos Estados Unidos, mas eu não vejo isso no Brasil. E não vejo muito esse relacionamento sendo construído. E eu não sei se existe, inclusive, até algum preconceito, né, do ramo da consultoria para o mundo acadêmico. Né? Então, são essas 3 perguntas. Pessoal de trás.
temos 2 inscritos aqui. Oi, bom dia. Meu nome é Vitor. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a Raquel e para o Tadeu, especificamente, né? Porque foi dito pelo menos 2 vezes sobre empresas menores, né, de consultoria que acabam abocanhando um pouco o mercado de vocês, né? Nessas 2, eu tive a impressão de que parecia uma coisa ruim, né? Pelo menos pareceu uma coisa ruim. É isso que eu estou querendo entender. A postura da Deloitte em relação à competitividade. Vocês veem isso como uma coisa boa ou uma coisa ruim, vocês estarem perdendo mercado porque empresas menores conseguem abocanhar esse mercado por um preço menor, provavelmente praticando com a mesma qualidade ou similar. Não. E a outra pergunta, também relacionada ao posicionamento da Deloitte, queria entender, também relacionada à cultura, né, de vocês, como que vocês veem esse plano de crescimento? Vocês veem isso como uma coisa boa ou como talvez um impeditivo de angariar pessoas do mercado? Ou seja, vocês veem isso como uma coisa boa ou não? Bom dia, meu nome é Patrick. Como a Raquel afirmou, que vocês têm uma rotatividade muito grande de pessoas, né, na Big Four, e a gente sabe que o conhecimento ele é transmitido das pessoas mais antigas. Você falou que o percentual de pessoas antigas, né, da permanência na empresa é muito pequeno. Quais são as ações de gestão de conhecimento que a Deloitte tem, né, com as empresas de consultoria também de estratégia, que vocês fazem para você transmitir o conhecimento? Se vocês têm uma universidade cooperativa, se vocês têm isso documentado, como que vocês fazem? Porque é muito complicado quando você tem um percentual muito pequeno de pessoas, né, que sabem todos os processos, procedimentos. Como vocês fazem para fazer essa transmissão desse conhecimento para as novas pessoas que Em relação à prática de ação competitiva e a questão da cooperação, resumindo, grosso modo, sim, monitoramos os nossos clientes, quer dizer, os nossos concorrentes, até porque às vezes você está num cliente, você tenta vender determinada solução, aí ele fala assim, eu já comprei da Ernst, aí você basicamente, tipo, a passarela sumiu. Então, isso é uma coisa que você faz tanto em nível institucional, acompanhando o seu pipeline de vendas, quanto no nível também do boca a boca, conversando com o cliente, até para saber como você se situa no mercado ou não. Às vezes, por exemplo, às vezes até como auditoria, você, peraí, você, na verdade, fez esse reconhecimento do seu resultado. Como você reconheceu 100 milhões de reais? Porque a KPMG fez um trabalho aqui de levantamento de crédito. Aí você, deixa eu analisar isso, eu sou auditor. Então, isso é comum, você monitorar a ação do seu concorrente e também, aliás, é um dever de casa que a gente devia fazer. E se vocês falarem que eu falar isso, eu vou falar que é mentira, mas que é um dever de casa que a gente deveria fazer, tipo, pensar nisso mais estrategicamente, monitorar isso, mas a gente, de fato, fazer esse tipo de pesquisa. E a nossa competição, eu acredito que ela não é muito cooperativa. Ela, às vezes, eu acho que é predatória. Então, uma coisa que a gente, acho que a Raquel pode falar isso por experiência própria, às vezes você vê o famoso dumping, tipo assim, às vezes um competidor seu, ele joga um preço muito... A gente sabe que a estrutura de custos das empresas é muito parecida, mas às vezes você sabe que tem um competidor seu praticando um valor muito competitivo de mercado, e aí, na verdade, é aquela questão que eu acho que a gente até mencionou. Peraí, a consultoria está virando commodity porque está virando, na verdade, qual que é a cotação mais baixa do dia. A Price hoje está com a cotação mais baixa do dia, vamos contratar com ela. Então, acho que uma competição que ela poderia ser um pouco mais cooperativa, ela tem sido um pouco predatória. Eu acho que esse é um desafio que a gente... E isso é uma característica muito do mercado do Rio de Janeiro. Tá? São Paulo, você vê mais cooperação. Eles assim, não, você não baixa o teu preço, que eu não vou baixando. A gente sabe quanto custa o nosso trabalho. Aqui já teve caso de eu mandar uma proposta para o cliente, falando, não, vou ser super competitiva para entrar, fiz o meu melhor preço,
e o cliente me ligou e falou que o seu preço está 200% maior que o da concorrente X. Aí eu falei, então fecha com ela, que eu não tenho como fazer 200% mais barato, porque aí eu estou trabalhando de graça. E eu fiquei me perguntando, me pergunta até hoje como é que ela fez esse trabalho, né? Porque eu não conseguiria fazer, entendeu? Então, assim, isso é uma característica muito do mercado do Rio de Janeiro, que, pelo menos para a minha área específica, dentro de consultoria tributária, em São Paulo é diferente. Né? Eles são mais fair nesse sentido, de go to market. Né? Eles não dão a preço de banana. Aqui a gente vê, inclusive, eu faço esse trabalho, você compra esse trabalho aqui, eu faço esse aqui por uma merreca, sabe? Isso acontece muito também. Então, não é fair, não acho que isso seja cooperativo. Acho que no final acaba prejudicando todo mundo, né? Você estabelece um precedente e depois fica difícil voltar atrás, né? Enfim. E o que mais você vai falar? Acho que era isso. Passando para as outras perguntas em relação à competição com as consultorias menores. Eu acho que isso é positivo, porque, na verdade, é uma pressão do mercado e você tem que, diante dessa pressão do mercado, você tem que se reinventar. Então, eu lembro quando eu entrei, quando eu iniciei nessa carreira, tinha um projeto que eu fiz que eu tinha super suspeito que ele só podia ser lavagem de dinheiro, porque era um projeto relativamente simples que eu fiquei 2 meses ali. Eu não lembro o que eu fiquei fazendo, mas, assim, tinha tarefa para fazer. Mas por que acontecia isso? Porque você podia cobrar um honorário do cliente, porque o cliente só ia poder te contratar. Então, essa competição com as empresas menores, qual que é o lado positivo delas? Isso traz uma maior necessidade de você buscar eficiência, ser mais enxuto nos seus custos. Então, se por um lado você tem, às vezes, uma competição que é um pouco predatória, você também tem que, eu tenho que repensar minha estrutura de custos do ponto de vista econômico, organizacional de uma empresa. Isso é fantástico, porque se você quiser continuar nesse mercado, você tem que fazer alguma coisa diferente para poder competir. Então, eu acho que em ciências econômicas, contábeis e administração, não existe bom ou ruim, não somos moralmente valorativos. Temos que ser eficientes. Então, eu acho que é, de fato, isso que tem acontecido com a inserção dessas consultorias menores, e isso é bom. São empresas com estruturas diferentes, mas de fato, deixa uma consultoria menor fazer isso, porque eu vou ter que buscar mercado fazendo alguma outra coisa. Em relação ao plano de carreira. Quando eu falo, esse exemplo que eu dei especificamente, eu estou falando de uma empresa Big Four como nós, que tem uma estrutura de custo parecida. Né? Porque quando a gente está falando de empresas pequenas, o cara consegue, obviamente, colocar um preço mais competitivo que a gente para fazer o mesmo trabalho, de um custo bem mais baixo, né, estruturado. Então, o caso específico que eu falei não se aplica a esses casos de consultorias pequenas. Fala plano de carreira? Então, é bom e é ruim. Depende do seu perfil profissional. Do profissional que você se descobrisse. Eu, por exemplo, para mim é bom. Eu não gosto de ficar estagnada durante muito tempo no mesmo lugar. Eu gosto de, ao mesmo tempo que é cansativo, para mim, eu gosto de me desafiar. Eu gosto de desenvolver os novos. Então, assim. Mas é ruim, porque o que acaba acontecendo na prática? A gente perde bons profissionais técnicos porque eles não querem virar gerente. Que te exige, você fica cada vez menos próximo, obviamente o técnico sempre vai ser importante, mas você fica muito mais longe do operacional, da execução do trabalho, que é algo que às vezes o profissional é o que ele gosta de fazer, para poder ficar na gestão do trabalho. E aí a gente perde gente boa porque a gente não tem espaço para ela ficar parada no mesmo lugar. Não existe carreira em Y, como a gente fala, né? Você não pode ficar técnico, comercial. Conforme você vai subindo, você vai acumulando novos skills, entendeu? Não existe a possibilidade de você ficar parado. Então, isso eu acho bom para profissionais como eu, que gosto de me desafiar e gosto de mudança, mas para quem se descobre num executor ali, técnico, essa pessoa ela não vai conseguir ficar por muito tempo parada no mesmo lugar. Então, necessariamente, ela vai sair, buscar no mercado uma posição que permita que ele faça aquele trabalho. Então, é ruim. Então, tem os dois lados, eu acho. Entendeu? Acho que existem os dois lados. Depende do perfil profissional do seu perfil profissional. Né? Eu acho que uma vez um
usou essa metáfora comigo, então, um coach de carreira, que eu achei fantástico, acho que pode responder essa pergunta também. Na verdade, não é uma empresa, são 4 empresas. Uma empresa quando você é trainee assistente, uma empresa quando você é consultor, uma empresa quando você é gerente, outra empresa quando você é sócio. Cada uma exige uma habilidade e desafios de você completamente diferente de uma outra etapa. Então, de fato, às vezes uma empresa da qual você gostava, que era a empresa quando você era consultor, não é a empresa que você gosta quando você é gerente. Então, você tem uma mudança muito grande nas habilidades qualitativamente e quantitativamente, em relação ao trabalho e em relação a skills que são necessários em cada uma dessas empresas. Então, eu acho que é uma coisa boa ou ruim, não sei, depende do seu perfil. Tem gente que não era um muito bom técnico, que se descobre um bom gerente pelo lado comercial, da mesma forma, gente que era muito boa técnica, que descobre que não quer ser gerente, fazer gestão de projetos. Acho que é isso. E aí a questão do turnover, só uma estatística que se tem, é que em 3 anos você tem uma rotatividade no staff de 90%. Então, a cada 3 anos, 90% da sua empresa já não está mais lá. Já é 90% completamente novo. E aí, como que você mantém a gestão do conhecimento sobre esse desafio? Você tem aspectos institucionais, que aí você tem universidades corporativas, você tem as políticas, mas hoje em dia eu acredito que esse turnover tem sido cada vez mais um desafio constante. E é um desafio que hoje em dia eu sinto que eu enfrento muito ele, que é de fato, como você vai manter a cultura da empresa numa geração que às vezes não cresceu sobre a cultura dessa empresa. Então, você às vezes tem que resgatar aspectos institucionais, você tem que pensar em como fazer treinamentos de soft skills, às vezes tem que ser um pouco mais procedimental e você tem que dar treinamentos e buscar isso, mas eu acho que essa é a chave do problema que a gente vivencia hoje em dia. Não tem resposta para isso, porque, de fato, acho que hoje é o maior problema que se tem. Como manter marca, reputação, acho que pelas próprias transformações que hoje em dia o homem tem em relação ao trabalho. A nossa relação com o trabalho hoje é completamente diferente em termos simbólicos do que era 10, 15 anos atrás. Então, peraí, como você mantém motivado uma pessoa engajada na sua cultura, sendo que o próprio relacionamento com o trabalho se modificou? Complementando o que o Tadeu falou, na verdade, de maneira muito objetiva, existe 90% de turnover, mas tem os 10% que ficam. E esses 10% vão ser as pessoas que vão ter o desafio de passar o conhecimento. Basicamente, é isso, entendeu? Tem gente que sai, leva o conhecimento com ela, mas as pessoas que ficam são as responsáveis por disseminar o conhecimento. E a gente tem uma plataforma também que a gente chama de knowledge sharing, que é para qualquer tipo de... O outro tem que desligar. Qualquer tipo de material técnico que a gente desenvolva para um cliente, sobre um cliente específico, a gente tem uma plataforma, a gente salva isso, obviamente, sem o nome do cliente, mas com todo o embasamento teórico, todo o estudo, toda a pesquisa, a gente salva isso e todo mundo tem acesso a isso. Bem, então deixa eu retomar aqui a pergunta da competição, inteligência competitiva. Existe muita competição, pelo menos nesse mundo das consultorias em estratégia, porque justamente os grandes clientes são poucos. Você ganhar um grande cliente, quer dizer que a McKinsey não ganhou, a Bain não ganhou, então é bom. Eu até me lembro, talvez, a minha primeira grande decepção com a Buzaro foi justamente quando a Buzaro ganhou, na época, não sei se vocês vão, alguns aqui são muito novos, mas quando o Fernando Henrique era presidente, teve um projeto Brasil em Ação. Foi talvez o maior, se não o único plano estratégico que realmente um governo fez. O Buzaro ganhou a liderar esse projeto de universidades, uma série de outros institutos. Eu me lembro que a apresentação disso, quando o sócio, presidente da Buzaro, foi dar notícias para todos nós, foi um evento. Esse negócio era tão importante para o país, ele passou a apresentação inteira falando que eles ganharam da McKinsey e cutucando que a McKinsey perdeu. Isso me decepcionou muito na época. Mas existe uma competição grande. Às vezes até o sócio de uma vai trabalhar em outra empresa dessa, geralmente tem um troco, a outra vai e rouba. Então, a competição existe.
Agora, depende um pouco de mercado. Quando o mercado está muito bom, você não consegue atender todos os clientes que pedem proposta, você atendia com um concorrente seu, aí isso atenua a competição. Cooperação existia com empresas diferentes. Então, eu já vi projetos, por exemplo, a Busarne fazer a parte estratégica, de repente pegava a Deloitte, né, e fazia a parte tributária e fazia um consórcio. Isso hoje está mudando um pouco, porque as auditorias estão entrando em estratégia também, então elas estão ficando com uma oferta mais completa, fica mais difícil, então a competição aumenta por esse sentido. Consultoria versus mundo acadêmico. Eu partilho da mesma impressão do professor, que eu acho que isso dos Estados Unidos é muito mais próximo. Como as grandes consultorias são de origem americana, né, McKinsey, Bain, BCG, antes a Busarne, né, eu acho que elas fazem isso lá, elas não fazem aqui. Então a relação aqui é uma relação mais, olha, eu pede um mestrado muito bom, forma os alunos, a gente quer contratar, mas como eu dou a matéria de consultoria, o que eu faço é fazer eles virem, pelo menos, da palestra, né, fazer alguma coisa, mas grandes patrocínios tal, não existem, como existe lá fora. Com empresas nacionais começa a existir. Então, por exemplo, tem uma empresa nacional que é a Visagio, que tem muitos ex-alunos no Cooperad. Então, eles patrocinaram uma cátedra com uma professora nossa, a professora Denise Fleck, que aí remunera um bolsista, visitas, tal. Então, começa a ter num nível menor, mas eu acho que a explicação é muito essa. As empresas fazem lá, né, no seu mercado de origem. Agora, a relação é muito próxima. Eu costumava brincar que nós, professores do mundo acadêmico, estamos meio fora da realidade, né? Em administração é muito difícil você ficar fora, acho que você não vai ser um bom professor, mas estamos meio fora. Os executivos estão ali no dia a dia. A consultoria eu brincava que era um estado coloidal na matéria, né? Nem sólido, né? Está ali no meio termo. Então, é uma ligação importante. Existe um contínuo importante aí de... Eu acho até que professores de administração deveriam fazer consultorias pontualmente, né? Eu tento fazer uma vez por ano, pelo menos. A última foi muito engraçada, a Globosat me contratou fazer um planejamento estratégico para os canais adultos, Playboy, não sei porquê. Mas é que estratégia, né? A gente vai analisar mercado. Aprendi muitas coisas. Algumas que eu não consigo mais bem. Mas é legal, né? Porque gera história, gera exemplos de sala de aula, né? Pois é. Tinha muito voluntário querendo participar. E, na verdade, o mercado só contando a escola, o mercado está meio morto, porque com a internet, quem é que vai pagar? Mas muita gente paga ainda, hein? Bem, não vamos falar disso. Mas, enfim, você ter o pezinho na prática, né, eu acho que é muito importante. E a gestão do conhecimento, seguindo aqui, quer dizer, todas essas consultorias têm algum sistema, na Busarne chamava COL, que era Knowledge Online. Então, você era obrigado, terminava o projeto, você pegava o relatório, sanitizava. O que é sanitizar? Tinha a marca do cliente, tinha alguma coisa que pode identificar quem é o cliente, se for uma coisa sensível, e você publica numa intranet da empresa. Isso é muito bom, porque, por exemplo, eu vou começar um projeto novo, eu vou fazer uma proposta para o projeto de fusão e aquisição. Aí eu entrava lá, fusão e aquisição. Aí vinha 300 mil projetos que a Busarne já tinha feito no mundo. Fusão e aquisição em país emergente, aí reduzia. Fusão e aquisição no setor de telecom. Aí eu conseguia pegar coisas muito específicas que eu usava, né? Evita que você reinvente a roda. E evita que quando sai uma pessoa, você perca, né? Porque conhecimento tácito. Mas eu não perco, perde. Sai um sócio, sai um consultor senior, é lógico que você vai estar perdendo alguma coisa. Sobre sua carreira, só daqueles tocar esse ponto, consultoria em estratégia foi um sistema up or out. Todo ano você é avaliado, ou você é promovido, ou você é mandado embora. Algum tempo atrás, um consultor falou comigo, não, agora mudou, agora é up or on. Aí eu achei legal, up, on to the market. Continua a mesma coisa. Mas agora eles até criaram algumas carreiras em Y. O que é a carreira em Y? Às vezes tem um cara que é realmente um excelente consultor, mas ele não quer ser sócio. Ele não quer fazer proposta comercial, vender. Então ele vira um especialista, a carreira dele vai parar num ponto, mas geralmente já num ponto de diretor e tal, ele fica ali ganhando bem e tal, ele tem a vida dele. Então, as consultorias estão buscando, da mesma estratégia, de maneiras de diversificar. A McKinsey criou áreas de funding, de novos empreendimentos. Tal. Eu quero ser empreendedor. Legal, você vai empreender dentro da estrutura da McKinsey. Eles criaram uma divisão para isso. Então, elas estão tentando também se adaptar às mudanças, até os desejos, né? Como o Tadeu falou, da nova geração. Que não... A minha geração botava a faca no meio dos dentes e ia para a guerra. Tem que virar 2 noites, vira 2 noites. Nova geração já não quer mais isso, não aceita as mesmas coisas, então elas estão tendo que se adaptar. A mensagem que eles me disseram, falei com o sócio da McKinsey até semana passada, hoje o dinheiro já não é tão bom como foi, comparado com empregos, digamos, normais na indústria, é um pouco ainda acima, mas
Mas a vida não é tão ruim como já foi também. A vida é um pouco mais equilibrada. Ainda é pior, mas não é tão pior. Então, houve algum tipo de ajuste. Ok? Não sei se eu respondi. Obrigado. Obrigada, professor. Eu vou passar a palavra para a Flávia aqui. É rapidinho aqui, é só porque eu me lembrei da minha carreira, que eu tive contato com consultoria na Abril, quando teve o processo de reengenharia lá, que eu passei, né, cortando cabeças e tudo, né, então eu fiquei com um trauma danado com reengenharia. Não deve ter sido. Pode ter sido, eu não quero nem... O presidente da Abril veio no abusar, não nesse mal. Então deve ter sido. Mas foi um processo muito doloroso, né, foi muito complicado, né. E depois eu trabalhei numa empresa de comunicação onde eu fazia também consultorias. E ficou um aprendizado para mim em relação à consultoria, que eu não sei se vocês compartilham, que é eu penso a consultoria no mercado de serviços, né? E eu acho que, assim, sem uma hipótese minha, né, assim, pessoal de experiência, que o setor de serviços seria muito mal avaliado no Brasil. Assim, a gente tem muitas dificuldades de remunerar serviços, a gente tem dificuldade de contratar serviços. Eu acho que assim, não tem uma valorização tão grande. Quando ela falou da diferença Rio e São Paulo, eu percebi isso muito claramente ao longo dos anos. Assim, né? O mercado de consultoria tem um valor, uma construção de valor lá, e aqui tem outra. E na minha experiência de consultoria em empresas, era muito difícil, porque o que causa essa desvalorização? O retrabalho é absurdo. Na área de marketing, especificamente, os clientes eles chamam aí de ficar pedindo para refazer trabalho, para mudar, modificar coisas o tempo todo, né? Uma falta de clareza com o fornecedor, uma falta de cuidado até com o fornecedor muito grande no trato, né? Uma hierarquização muito assim, você é meu prestador de serviço, você tem que fazer isso. Eu chamava alguns clientes de manobrista de layout, porque você mandava uma campanha e eles ficavam, agora vira para a esquerda, puxa, muda essa corzinha aqui e tal. Muito difícil, muito difícil você trabalhar nesse mercado, né? Então, também é uma questão de até que ponto os clientes de consultoria não são coprodutores do trabalho que é apresentado, desse produto que é apresentado, pegando toda uma teoria de serviços, né? Então, acho que, assim, eu só queria fazer esse contraponto, porque da minha visão de marketing, assim, eu vejo essas relações, né, fornecedor-cliente, muito no âmbito da gestão de serviços, né, do marketing de serviços. Posso comentar? Não, com certeza. A consultoria, se não tivesse o cliente, seria muito melhor. É igual muita cadeia para aluno. Até paga só para que aluno. Tô brincando. Mas eu concordo muito com a professora. O cliente é um coprodutor, né? Na consultoria de estratégia, ele tem uma vantagem, porque, de certo modo, como a gente estrutura, põe lá o arcabouço, quais são as questões, você meio que gerencia o escopo do projeto. Então, não tem muita margem para o cliente. Lógico, o cliente ali no meio do caminho quer mudar os escopo, mas isso é uma situação, nós já concordamos, é isso e tal. Mas é sempre um desafio. Você tem que gerenciar esse cliente, ele é o coprodutor do resultado final, e tem que ser, porque, de novo, você vai embora, e aí o cliente que vai implementar, vai ter o ônus, vai ter o bônus, né, como eu já falei. Então, é um grande desafio, por isso que os tais dos soft skills são fundamentais. E, às vezes, o consultor ele é muito bom analiticamente, que eu comentei, mas ele não é tão bom assim de apresentação, de vender ideia, e isso não funciona. Quer dizer, porque o teu produto final não é um produtinho com essas especificações, é a apresentação final. Você, cheguei nessa recomendação, você tem que fazer o cliente comprar aquilo, porque genuinamente você acredita que aquilo é melhor para ele, lógico, né? Então, mas não adianta você fazer uma apresentação brilhante, academicamente falando, e o cliente muito bonito, vou guardar isso aqui, quer dizer, o teu projeto fracassou. Por isso até que muitas consultorias deram o passo de entrar também na implementação de alguma maneira. Por isso, porque também, obviamente, existe dinheiro ajudando na implementação, mas é um conjugado. Você garante que o que você está recomendando, né, obviamente, vai funcionar e vai causar um impacto, você vai até poder mostrar, está vendo aquilo lá? Foi eu que fiz, foi eu que ajudei ele, né? Não eu que fiz, mas eu que ajudei a fazer. Toda proposta que a gente coloca o escopo da proposta. A gente deixa claro o que a gente vai fazer, deixa o mais claro possível. Mas com a experiência dos mesmos trabalhos, a gente começa a botar o que a gente vai fazer e começa a botar o que a gente também não vai fazer. Porque, historicamente, a gente chega no meio do trabalho e fala assim, mas isso aqui está lá na limitação de escopo, isso eu não vou fazer. Então, assim, com a experiência, vai melhorando, vai tentando limitar esse, né? Olha, vamos discutir, é isso que a gente vai fazer. Tá de acordo? Tá, isso eu não vou fazer. Então,
Se no princípio você já tiver negociado, não que eles não façam, tá? Porque tem cliente que fala, mas você precisa fazer isso, como é que você vai fazer isso sem fazer aquilo? Entendeu? Mas a pessoa que é responsável pela venda e pela elaboração da proposta de serviço tem que tomar um cuidado absurdo, porque senão acontece justamente isso. O escopo ele não pode ficar muito aberto. Você tem que amarrar tudo. E se você souber, com base nas suas experiências, que tem alguma coisa que o cliente vai chegar lá no meio e vai falar, e obviamente, mas tem que fazer isso. Podemos fazer com o maior prazer. Vou fazer aqui um aditivo da proposta, vai te custar tanto, não tem problema, a gente faz. Né? Me remunera que eu faço mais isso, porque isso não está na proposta. Bom, gente, quero agradecer imensamente os palestrantes hoje do nosso evento. Eu acho que trouxeram muitas informações bacanas, informações novas, problematizaram uma série de assuntos. Acho que foi muito rico para todos nós. Quero agradecer a vocês por terem ficado com a gente, participado do evento, fazendo perguntas, a todos os professores que estão aqui presentes, mais uma vez a equipe do mestrado que nos ajudou a organizar tudo isso. Então, peço uma salva de palmas, agradeço a todos. Sim, gente, todos estão convidados para o café ali fora. Como